Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 9, abre comigo. Lucas capítulo 9, verso 28. Isso. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 28, vai dizer assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Amém? Queridos, eu queria compartilhar algo muito simples que queima no meu coração com você essa noite. Eu queria falar com você hoje sobre o Jesus que eu nunca vi. Você pode repetir comigo isso? O Jesus que eu nunca vi. Repita comigo. O Jesus que eu nunca vi. Sem sombra de dúvidas, isso é o que está acontecendo nesse texto. Até então, ninguém na face da terra tinha tido uma experiência como essa. Ninguém tinha visto Jesus dessa forma. Jesus foi uma criança, Jesus foi um adolescente, Jesus agora adulto, Jesus subiria ainda ao céu, mais na frente na história, mas nesse momento aqui, ele está transfigurado. A epígrafe do texto vai dizer a transfiguração de Jesus, ou seja, ele está numa forma diferente. O original é metamorfo, outra forma. Ele não está na forma natural. Não era um homem com barba e cabelo, não. Era um homem com características sobrenaturais. Porque a Bíblia está dizendo que o rosto dele brilhava mais que o sol. E que a roupa que ele estava usando estava tão branca, tão branca, tão branca, que nenhum lavador, nenhuma costureira, ninguém poderia fazer uma roupa daquele jeito. Até então, ninguém tinha visto Jesus. Mas, olha que interessante. Essa mesma história, ela vai estar em Mateus, ela vai estar em Marcos e em Lucas. Os 3 evangelhos narram essa mesma história. E nos 3 evangelhos, essa história ela é antecedida por 2 acontecimentos. E isso faz total diferença para que você entenda o que está acontecendo aqui. Se você voltar uma página da sua Bíblia, você vai ver que tem 2 acontecimentos narrados que têm ligação diretamente com esse texto que nós lemos.
Porque o texto vai dizer assim, ó, no 28 que nós lemos: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e subiu para o monte para orar. Após aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas. Essas coisas o que Jesus disse? O texto que nós lemos é o final de uma história que começou anteriormente. E o que foi que aconteceu anteriormente para que Jesus chegasse na experiência da transfiguração? A Bíblia vai mostrar que a primeira coisa que aconteceu foi Jesus perguntando para os discípulos quem as multidões achavam que era Jesus. Esse é o primeiro fato que aconteceu. Guarda essa informação porque ela é importante. Jesus chega para os discípulos e fala assim: gente, o que o povo está dizendo aí que eu sou? E os discípulos responderam: Jesus, estão falando que tu és João Batista. Jesus, estão falando que tu és Elias. E há um porquê dessa resposta ser dita. Porque tanto João Batista quanto Elias, eles eram profetas. E as pessoas, quando olhavam para Jesus, viam que ele era um profeta. O problema é que Jesus não era só um profeta. Ele era muito mais que um profeta. Mas guarda essa informação porque ela é importante. Então, as multidões olhavam para Jesus e viam nele um profeta. E um profeta é aquela pessoa que conhece os segredos de Deus para trazer para o povo. Profeta você conhece, é aquele que diz aquele que fala: eis que te digo, ficarás rica. Eis que te digo. O profeta é quem ouve o que Deus está falando, vê o que Deus está vendo e te entrega o recado, te entrega a visão, a profecia, a revelação. Isso é o profeta. As pessoas olhavam para Jesus e falavam: esse cara é um profeta, porque ele fala como ninguém fala, ele ensina como ninguém ensina, ele é diferenciado. Então pensavam que Jesus era um profeta. É a primeira informação, correto? Essa é a primeira coisa que aconteceu. A segunda coisa que acontece antes desse texto é que Jesus começa a ensinar as pessoas. E ele está ensinando dizendo o seguinte: eu vou ter que morrer. E eu vou morrer pelas mãos dos mestres da lei, dos fariseus e dos doutores. Então, o primeiro fato é: Jesus pergunta para os discípulos quem a multidão dizia que ele era. A multidão diz que ele é um profeta. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Identificam Jesus como um profeta, correto? Segundo, Jesus começa a narrar que vai morrer, que tem que padecer e que isso vai acontecer pelas mãos dos mestres da lei. Esse é o segundo fato que acontece. Já o que isso tem a ver com o que a gente leu? Porque se você lê com mais cuidado o que nós lemos, a experiência de Jesus com os discípulos aparece em duas figuras. Aparece um personagem chamado Moisés e aparece um personagem chamado Elias. E, coincidentemente, entre aspas, o que esses dois representavam? Elias representa os profetas e Moisés representa a lei, os mestres da lei. Você lembra que foi para Moisés que Deus deu as tábuas da lei. E Elias era quem era conhecido como o pai dos profetas. Os profetas se representavam em Elias. Agora, o que parece nesse texto só uma experiência transcendental, só algo que nunca foi visto, tem uma ligação, porque na cabeça da multidão Jesus era só um profeta. E Jesus começa a ensinar que ele vai ser morto pelas mãos dos mestres da lei. Esse é o contexto dessa história. Esse é o contexto desse texto. E pasmem, Moisés e Elias não representam unicamente as leis e os profetas.
É muito interessante a gente analisar o que Moisés representa. Porque, há inclusive, Natalina, uma implicação escatológica nesse texto. Porque, como foi que Moisés morreu? Você lembra? Vou perguntar melhor, como foi que Moisés terminou os seus dias? Não, Moisés foi morto. Concorda comigo? Moisés morreu, sim ou não? Elias morreu? O que foi que aconteceu com Elias? Elias foi arrebatado. Por que esse texto tem uma implicação escatológica? Porque estão aqui representados o que vai acontecer nos últimos dias. Uma parte da igreja, dos nossos irmãos em Cristo que morreram, vão ressuscitar. Mas Paulo vai falar também que os que estão vivos serão arrebatados. Então, Jesus está também ensinando para a gente que tem algo nos últimos dias, que esses dois perfis serão recolhidos no arrebatamento. Moisés representando quem morreu, vai ressuscitar e se encontrar com Jesus. Elias representa aqueles que foram arrebatados, que não experimentaram a morte, mas que também encontrarão com Jesus. O Jesus que eu nunca vi, a gente vai ver um dia. Relaxa, se você morrer e morrer com Cristo, você vai encontrá-lo. E se você não experimentar a morte, como eu creio, por exemplo, que a geração de Caleb não vai experimentar a morte. Eu creio do fundo do meu coração que não passa da geração de Caleb e Alice, a geração dos nossos filhos. Eu não acho que demora mais de 100, 150 anos para Jesus voltar. Não vai passar disso. As coisas estão acontecendo num ritmo muito acelerado. Muito acelerado. E Jesus vai voltar. E esse encontro vai acontecer. Amém? A pergunta que eu me faço é: como eu posso ter uma experiência marcante como essa? Que é uma experiência incrível. Você não pode dizer que isso não é incrível. Você está diante de um homem que é Deus, seu mentor. Ele te chama para orar. E nessa oração, ele digievolui. Ele se transforma. Gente, é por isso que Pedro falou a besteira que ele falou. Jesus, é para a gente fazer uma barraca para você, para Elias, para Moisés? Que barraca o quê? Imagina olhar para Jesus e você não vê mais o rosto dele. Imagina você olhar para Jesus e a roupa dele está resplandecendo. Gente, foi uma experiência marcante. A transfiguração de Jesus, Jesus mudou de forma. Foi algo que marcou a vida de Pedro, Tiago e João. A minha pergunta é: como eu faço para ter uma experiência dessa? Esse texto mostra para a gente como a gente faz para ter uma experiência como essa. O texto vai dizer para a gente: e subiu a um monte para orar. Primeira notícia que eu tenho para te dar, se você quer ter uma experiência dessa marcante com Jesus. Nenhuma experiência marcante com Deus vai existir ou acontecer fora do ambiente da oração. Não pense que é uma conferência top, é um pregador top. Não pense que é uma igreja top. Não pense que existe uma música que quando você canta a música, você vai ter a sua experiência com Deus. Não é assim que funciona. A maior experiência que você pode ter com Deus, você só vai ter quando você dobrar o seu joelho, fechar a porta do seu quarto e orar em secreto. É a canção de um só para a plateia de um só. Jesus não se revela profundamente para a multidão. No coletivo é muito bom adorar a gente adorar Jesus junto. Mas a experiência profunda que me marca, que nunca vai sair da minha memória, que impacta a minha vida, ela é no ambiente de oração que ela gerar. E tem um detalhe no texto que, se você ler Mateus e Marcos, a história é narrada do mesmo jeito.
Jesus sobe para um monte. E é muito comum você ver Jesus fazendo isso, subir para um monte para orar. E retirando-se das multidões, Jesus subiu para um monte para orar. Era um costume de Jesus subir ao monte para orar. Mas Natan não pode orar embaixo do monte? Sim ou não? Pode. Mas eu te garanto uma coisa. A experiência de quem ora embaixo do monte não é igual à experiência de quem ora em cima do monte. E aqui você precisa entender que para ter uma experiência profunda com Jesus, para ver Jesus como você nunca viu, você precisa subir o monte. E subir o monte não é fácil. A subida por si só não é fácil. Vai na litorânea e tenta subir aquela montanha de areia que a gente sempre faz uma vigília lá. A subida já é o primeiro desafio. Eu me lembro de gente gordinha que subia rebocada. Eu me lembro de gente que descia rolando. Não é qualquer um que consegue ser alpinista. Porque subir não é fácil. Mas as maiores experiências com Deus não estão aqui embaixo, estão lá em cima. E eu não falo de subir apenas literalmente, eu falo de uma mudança de nível, eu falo de uma mudança de realidade. Se você não subir, você vai ficar preso naquilo que é terreno, e subir implica em buscar aquilo que é celeste, divino. Deixa eu te mostrar um negócio na vida do Moisés que apareceu nessa história. Abre comigo Gênesis capítulo 19. Perdão, Êxodo 19. Êxodo 19, do 1 ao 3. Olha o que vai acontecer aqui. Êxodo 19, do 1 ao 3, vai dizer assim: no dia em que se completaram 3 meses, os israelitas haviam saído do Egito. Chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e ali acampou Israel, diante do monte. Olha o que acontece no 3. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. Moisés poderia ter encontrado Deus embaixo. Só que o que é que ele faz? Ele sobe um monte para encontrar a Deus. E aqui eu estou falando de um homem de mais de 80 anos. Porque do 0 aos 40 ele vive no Egito. Dos 40 aos 80 ele vive como fugitivo. Depois de 80 anos ele é chamado por Deus para liderar o povo. Então Moisés aqui tem no mínimo 80 anos. Não é fácil para um senhor de mais de 80 anos subir um monte. E agora o povo acampa embaixo no pé do monte. Mas Moisés sobe para encontrar Deus. Agora olha a continuação da história comigo. Olha no capítulo 24. Verso 1 e 2. Êxodo 24, 1 e 2. Depois Deus disse a Moisés: subam o monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá. Moisés sempre encontrou Deus, falou com Deus, subindo o monte. E o último texto, olha o verso 12, mesmo capítulo, Êxodo 24, verso 12. Disse o Senhor a Moisés: suba o monte, venha até mim e fique aqui.
E eu lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu no monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés para o interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. As maiores experiências de Moisés foram em cima de um monte. Sem sombra de dúvida, a experiência que mais marcou Abraão foi em cima de um monte, quando Deus pede para que ele sacrifique Isaac. Jesus nos ensinou a orar em cima do monte, e a experiência que mais marcou, Jesus foi crucificado no monte. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente, como igreja, não está disposto a subir o monte. A gente quer vir para um culto e ter experiências rasas, ouvir uma palavra rasa, cantar uma canção que a gente já conhece, mas quando sairmos daqui, o que a gente quer é voltar para a nossa vida. Poucos de nós estamos dispostos a subir o monte. E se você quer ter uma experiência marcante com Deus, sabe, ser impactado por Deus, um caminhão carregado de cimento, batendo de frente com um carrinho do Hot Wheels, se você quer ter essa experiência, não é embaixo que você vai ter essa experiência, é em cima, no monte, talvez no horário que ninguém está buscando, talvez fazendo o que ninguém está fazendo, talvez pedindo o que ninguém está pedindo, talvez esperando o que ninguém está esperando, porque é impossível ter uma experiência profunda dentro de um nível raso. É impossível, gente, querer que ver Jesus transfigurado no meio da galera. Jesus não se revela profundamente no meio da galera, no meio dos amigos, na farofada de domingo. Jesus não se revela desse jeito. Você vai precisar subir, você vai precisar passar mal, você vai precisar ficar sem ar, você vai precisar se esforçar muito, se você quer ter uma experiência com Deus que ninguém nunca teve, e ver Jesus como ninguém nunca viu. As maiores experiências de Abraão foram no monte, as maiores experiências de Moisés foram no monte, as maiores experiências de Jesus foram no monte. E detalhe, não são para todos. Jesus tinha 12, dos 12 ele escolheu 3, Pedro, Tiago e João. Desses 3 tinha um que era mais perto dele ainda, que era o raio do João. Eu estou buscando a Deus honestamente falando, para ir além do culto. Eu quero Deus, mas para ir além das canções que a gente já canta. Eu quero Deus para ir além dos sermões que a gente já preparou. Eu quero Deus para viver experiências que eu talvez nunca tenha vivido na minha vida. Imagina, você está orando de madrugada, um anjo aparece na sua frente. Imagina isso acontecendo. Imagina você de joelho, encharcado, prostrado, buscando a Deus, chorando copiosamente, e de repente uma mão furada toca seu ombro.
acredito que o nosso culto sempre vai ser assim. Um ar legal, um som legal, uma palavra legal, uma canção legal. Eu não sei você, mas eu quero mais que isso. Eu quero ver Jesus como eu nunca vi. Não se acomode em um cristianismo raso, com leituras aceleradas, sem tempo de meditação. A gente está de saco cheio daquilo que é raso, relacionamento raso, promessa rasa. Isso não sustenta, nada raso sustenta. A engenharia prova isso. Você não pode construir nada grande em uma base rasa. Como é que com relação a Deus a gente quer construir algo sério, grande, forte, com uma base rasa? Não tem como, gente. Eu quero uma experiência com Jesus que me marque profundamente. E o chamado dele para nós é: Eliatã, suba o monte. Não são todos que vão querer subir, mas quem subir vai ter a sua experiência. Talvez você tenha vivido a sua vida de maneira tão rasa que você não sente mais nada, que você se perdeu no seu trabalho, no seu dinheiro, no seu projeto, na sua vida. E às vezes te dá um negócio assim: eita, poxa, para a igreja domingo. Está muito raso. Está muito raso. E aqui eu concluo com você. Deus tem experiências para nós, gente. Deus tem experiências para nós. Ninguém esgotou as experiências bíblicas. Jesus disse assim: depois que eu for, vão ter obras maiores do que a que eu já fiz. Estava brincando com Jéssica e João. Um fim de semana passado, a gente estava em Arari expulsando um demônio. No outro fim de semana, a gente está em Bela Vista pregando. São experiências boas. A gente é bem recebido, bem tratado. Levaram a gente para um churrasco legal. Arrumaram uma lancha para nós. Desculpa, tá? Fizeram a gente dar um passeio num lago. Por cabeça, cada um, quando vai fazer esse passeio, é R$35. Chuta quanto eu paguei, bebê? Nadinha. São experiências boas. Vou postar quinta-feira que vem, vou postar aqui a TBT. Eu vivi essa experiência. Caleb colocou a mão dentro da água assim. Bom demais. Morra de inveja. Mas eu quero experiências maiores com Deus. É bom um churrasco, é bom um casamento, é bom um filho, é bom cultuar, mas tem mais. Tem mais. Não resuma a sua vida em quarta-feira na oração, quinta-feira no GC e domingo no culto. Tem mais que isso. Se de um lado a gente tem pessoas que não têm experiência, nós também temos pessoas no nosso meio que estão vivendo apenas das experiências dos outros. Sabe aquele crente sanguessuga? Aquele cara chega para te falar assim: o que Deus está falando aí? Aí tu responde assim: o mesmo que ele está falando contigo. Não, comigo ele não está falando nada não. É aquele tipo de gente que não vem para o culto e pergunta como foi o culto. E aí, como foi o culto? Não, o culto foi bom porque eu fui, porque eu adorei. Tu que não foi, espera o próximo agora. Não viva na experiência dos outros. A esposa não pode viver na experiência do marido. O marido não pode viver na experiência do namorado. O marido tem que ter a experiência dele com Jesus.
e a esposa tem que ter a experiência dela com Jesus. E os dois, com as suas experiências com Jesus, gente, é uma bomba atômica isso numa família. É uma família forte e saudável. Só que muitos de nós, às vezes, somos desequilibrados porque se a mulher é muito crente, o marido é muito encapetado. A mulher vai para o ciclo de oração, a mulher lê a Bíblia, a mulher jejua, a marido está na cachaça. O marido não quer ir para culto, o marido nem dizima. Ou o contrário, o marido é o homem de oração, sério, trabalhador, frequentador assíduo na obra, envolvido no trabalho. E a mulher é relaxada, a mulher de novo para esse culto. Por que não se pode ter seus dois marcados profundamente por Deus? Por que só um às vezes? Não viva da experiência dos outros, busque a sua. Uma experiência profunda te marca profundamente. Uma experiência rasa te deixa raso, mas uma experiência profunda te marca profundamente. Então não busque uma experiência rasa, busque uma experiência profunda com Jesus, porque tem mais sim. Vamos ficar de pé? O Jesus que eu nunca vi. O Jesus que eu nunca vi. Minha mãe falava uma coisa que eu só entendi depois de adulto. Minha mãe falava assim: meu filho, Deus tem filho, mas não tem neto. Eu só entendi isso depois de adulto. Como assim Deus tem filho e não tem neto? Ela pegava e me explicava: o Filhatã, não é porque seu pai é pastor que você está salvo. Não é porque eu sou crente que você é crente por tabela. Não é assim que funciona a nossa fé. Cada um precisa ter a sua experiência com Deus. A salvação ela é individual. A transformação é dentro do coração do indivíduo. E se nós buscarmos as nossas experiências com Deus, muita coisa vai mudar ao nosso redor. O problema é que nem trabalho. É muita gente sem experiência. E sem experiência é difícil de contratar. Não é assim no emprego seu? Sem experiência a gente não contrata. Aí a gente fica revoltado: mas como é que eu vou ter experiência se tu não me contrata? O reino de Deus tem que ter experiência. Sabe o que segura às vezes muita gente de desviar? É a palavra que ela se alimenta, mas as experiências que ela já teve. As experiências que você cultivar com Deus. Pedro Lucas já saiu e voltou da igreja 1 bilhão de vezes. Está bem aqui na minha frente. São bonitos. Mas toda vez que a gente senta para conversar, que ele vai ou que ele volta, ele me lembra do revival. Porque foi uma experiência que ele teve que marcou a vida dele. Pastor, aquele retiro que eu fui em Biel, ali Deus falou comigo. Uma experiência te faz ficar mais firme. Então busque a sua. Cave você, suba você o seu monte. Tem muito livro que ainda não foi escrito porque você não teve a sua experiência. Tem muita canção que não foi escrita porque você não teve a sua experiência. Ei, vou te falar uma paradinha. Tem muito sonho que está só na sua cabeça porque você ainda não teve a sua experiência. Tem muito projeto que não saiu do papel porque você ainda não teve uma experiência profunda com Jesus. Porque se você tiver uma experiência com Jesus, eu duvido você ser a mesma pessoa. Duvido. Não tem como você bater de frente com Jesus e falar assim: gostei, não é para mim. Duvido, isso não acontece. Uma experiência com Jesus te marca para sempre.
Feche seus olhos. Curva sua cabeça. Eu queria, antes de orar por você e com você, eu queria desafiar você a orar por você mesmo. Pode baixar. Você sabe a vida que você tem vivido. Você sabe o que você tem feito. Você sabe o que você tem pensado. Você sabe o que você tem sentido. Você sabe disso. Eu não sei. Talvez você nunca teve uma experiência profunda com Jesus. Talvez seja essa a explicação do seu cristianismo ser tão raso. Eu queria te desafiar após ouvir uma palavra como essa, se indignar contra você mesmo. Deus, eu não quero viver isso. Eu não quero ser só isso. Eu não quero experimentar só isso. Eu quero mais que isso. Eu quero ser marcado por Ti, tocado por Ti, conhecer a Ti, para ser um marido melhor, um pai melhor, para Te conhecer melhor. Ora por você, levanta a sua voz por você mesmo. A gente começou esse culto orando uns pelos outros. Eu queria fechar esse culto, você se apresentando diante de Deus. Você pedindo por você querendo sair desse nível baixo e subir para esse nível mais alto. Fala isso com Deus. Fala o que está passando na sua mente, fala o que está passando no seu coração. Talvez seja a oportunidade de você ser franco e honesto. Faz isso essa noite. Eu vou te dar aí 3 minutos para você fazer isso. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nos toca, Jesus. Eu não quero viver no nível raso, Senhor. Eu não quero ser superficial. Eu não quero viver na experiência de ninguém, Senhor. Eu não quero ser um mero frequentador de igreja. Eu não quero ler como quem não entende a Tua palavra. Eu quero viver, Senhor, os Teus sonhos para a minha vida. Toca a Tua igreja, Jesus. Toca o Teu povo. Jesus, eu quero ver o que eu nunca vi. Viver o que eu nunca vivi. Nos dá experiências maiores contigo, Senhor. Nos dá experiências almoçando em casa, no banho, Senhor. Experiências quando estivermos orando no nosso quarto. Experiências de cura, experiências de entendimento. Experiências de toque fresco da Tua presença, Senhor. Nós queremos mais experiências contigo, Jesus. Nos tira desse nível raso, superficial, que tem muita gente, Senhor. Nós queremos subir a montanha e Te ver de perto, Te sentir de perto e tocar a Ti, Senhor. Nós queremos ser mais íntimos Teus, Senhor. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Se é Deus que você quer, prove para Deus que você o quer. Peça para que Ele arranque do seu coração aquilo que está competindo com Ele. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Eu não quero um culto legal, Senhor, eu quero a Tua presença.
Eu não quero uma boa canção, eu quero a tua presença, Senhor. Eu não quero um bom sermão, eu quero a tua presença, Senhor. Faz isso, Senhor, no nosso meio. Toque-nos, Espírito Santo. Toca-nos, Espírito Santo. Toca-nos, Espírito Santo. Fica conosco, Senhor, que nós te pedimos. Nos marca profundamente, Senhor. Nos dê uma semana de profundas experiências contigo. Eu oro por sonhos espirituais sobre o teu povo, Senhor. Eu oro por canções que vão brotar nesses corações. Textos que serão escritos, palavras que serão ditas, abraços que serão dados. Experiências com o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não se esqueça disso, igreja. Existe um Jesus que você nunca viu e Ele quer se revelar a você. Não resuma a sua fé a cultos e reuniões coletivas. Tenha a sua experiência com Jesus. Existe vinho novo, óleo fresco, pão fresco, sempre da parte de Deus para nós. Aí eu me lembro de Danduque. Danduque falou assim: você tem fome por Deus ainda? Are you hungry to Jesus? Você tem fome por Jesus ainda? Ele é o pão da vida. Você tem fome de pão da vida ainda? Ou você está comendo batata frita do pecado? Eu quero Jesus, eu quero Deus.
Amém.